Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado, Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Ela era Lô, apenas Lô, pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas, era Dolly na escola, Dolores na linha pontilhada, mas nos meus braços sempre foi Lolita. Olá amigos, sejam todos bem-vindos, eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. Hoje vamos falar sobre a polêmica e conturbada história de amor, ou melhor, de obsessão retratada no livro Lolita, de Vladimir Nabokov. Vladimir nasceu no ano de 1899 em São Petersburgo, na Rússia. Durante a Revolução Russa, ele e a família foram morar na Alemanha, mas logo após a morte de seu pai, ele vai sozinho para a América, especificamente vai morar nos Estados Unidos. Inicialmente, o livro ele não foi escrito em russo, mas sim em inglês. E o livro ele foi duramente recusado por diversas editoras por conter um conteúdo muito obsceno. E muitas editoras até diziam que o livro era pura pornografia. Embora neste livro aqui não tem nada de obsceno, não tem nada de pornográfico, mas em 1955 o livro ele foi aceito por uma editora francesa e muito pequena, por sinal, e que acabou publicando esse livro. Inclusive, essa editora ela já tinha o costume de publicar livros ou afins com os conteúdos mais obscenos, mais obscuros. O livro ele foi proibido em diversos países, foi proibido pelos Estados Unidos e até mesmo pela própria França. Mas o sucesso foi tanto, mas tanto, que logo o livro se tornou aí um dos mais vendidos. Logo, o próprio Vladimir Nabokov se tornou um dos nomes mais famosos aí da literatura. E esse livro aqui foi o responsável para que o Vladimir saísse do anonimato e parasse de lecionar, porque ele era professor, e ele parasse de lecionar e se dedicasse inteiramente à vida de escritor. Com todo esse sucesso, o livro ele foi aclamado pelo público, elogiado, ele foi exaltado e muito criticado também. O melhor de tudo, ele foi aceito. Lolita é um polêmico romance e um dos mais importantes do século XX. Irônico, marcante, repulsivo, tocante, poético, mas que aborda um assunto um tanto quanto perturbador: pedofilia. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Humbert Humbert, que é um intelectual, um cara bem apessoado. Ele se julga irresistível e muito atraente, e ele é um cara de meia idade, se eu não me engano, ele tem ali entre os seus 42 anos de idade. E assim, ele é um tipo de narrador não confiável, estilo Bento Santiago do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Até porque, né, a gente sabe que tudo aqui vai ser escrito pelo ponto de vista de uma única pessoa, que é quem? O Humbert Humbert. No prefácio, a gente descobre que o Humbert Humbert, ele escreve esse livro dentro da prisão. E o livro ele é escrito num formato de carta direcionada aos senhores e senhoras do júri, que no caso somos nós, os leitores, pois somos nós quem iremos julgar o Humbert, se ele é inocente ou não. Logo de início, o Humbert Humbert ele tenta nos convencer de que ele é culpado, só que nem tanto, né? Vale lembrar que o Humbert ele está preso não por causa da pedofilia, mas por um outro motivo que não convém falar aqui. Você precisa ler o livro para você saber o porquê que ele está preso. Só que o caso dele acaba se agravando ainda mais por conta dessa relação dele com a Lolita. Não é spoiler, tá? Mas de início a gente descobre que todos os personagens já estão mortos, inclusive o próprio Humbert Humbert e a Lolita. E o Humbert Humbert não passa de um mero pseudônimo. O Humbert é um professor de literatura e num dado momento ele vai sair da sua cidade local para ir lecionar numa escola de uma outra cidade, onde ele vai procurar um quarto para alugar e é onde ele vai visitar a casa da família Reise. Chegando lá, ele vai odiar tanto a casa quanto a proprietária da casa, que é a Charlotte Reise,
Porém, ele vai conhecer a filha da Charlotte, que se chama Dolores Haze, uma criança de apenas 12 anos de idade. Quando ele vê a menina, vai ser como se fosse um amor à primeira vista, se isso fosse uma coisa normal de um cara de 42 anos sentir por uma criança de 12. Mas aí ele vai sentir como se fosse um amor à primeira vista, e a Dolores vai ser o motivo para que ele alugue o quarto na casa da família. E ao ver Lolita, é como se ele reavivasse um amor antigo de adolescência, de quando ele tinha ali seus 14 anos de idade, quando ele se apaixonou por uma garota que tinha aproximadamente a mesma idade que a dele, que se chamava Annabel Lee. E ela e ele viveram ali um romance, um namorico escondido, e eles não chegaram a realizar os seus desejos carnais, né? Eles até tentaram, mas foi uma frustração, eles foram interrompidos. Os pais da Annabel também não aceitavam o relacionamento quando descobriu, e a família da Annabel, juntamente com ela, foram embora, e dias mais tarde a Annabel acaba morrendo de febre tifoide. Desde então, o Humbert ele procura incansavelmente por menininhas que se parecessem com a sua eterna amada, a Annabel. E algo que eu acho importante mencionar é como se o Humbert ele tivesse estagnado no tempo e ele continuasse ali acreditando que ele só tinha 14 anos de idade e que a sua eterna amada iria ressuscitar num corpo jovem de uma criança de, sei lá, 12, 13, 14 anos de idade. O engraçado é que o Humbert, ele sabe que ele tem uma mente doentia e que ele é um pedófilo. É tanto que ele mesmo já chegou a se internar em clínicas de reabilitação, em sanatórios, tentando melhorar a sua forma de pensamento, tentando se curar dessa doença. O Humbert, ele possui um desejo desenfreado e uma busca por ninfetas. Esse é um termo vulgar da indústria pornográfica. Embora esse termo já existia antes, ele acabou tomando mais proporção e fama depois da publicação do livro Lolita. Para quem não sabe, ninfetas é o termo utilizado para se referir a crianças ou adolescentes sexualizadas. O Humbert, ele dizia gostar de crianças entre os 9 aos 14 anos de idade, porque ele dizia que eram ninfetas. Só que, para ele, nem todas as crianças e adolescentes ali de 9 a 14 anos de idade se encaixavam nesse perfil de ninfeta pelo simples fato de que algumas eram muito feias e não possuíam uma beleza nínfica, uma magia em torno delas, algo demoníaco. Então ele dizia que nem todas podiam se encaixar e se enquadrar no perfil de ninfeta. Ele tinha uma mente tão doentia, mas tão doentia, que ele uma vez chegou a se casar com uma mulher chamada Valéria e a mesma se vestia de menininha, de uma garotinha para ele. Era como se fosse a realização dos fetiches do Humbert. O Humbert ele fica tão obcecado por Dolores Haze que ele acaba se casando com a mãe dela, a Charlotte, só para ficar mais pertinho da garota. Algo muito engraçado é que ele nunca se referia a Dolores como Dolores, mas sempre como a sua Loli, a Lolita do Humbert. Depois de casado com a mãe da Dolores, a Charlotte, ele acaba comprando diversos soníferos para dopar a sua esposa, para que assim a mulher pudesse dormir uma noite tranquila de sono e tivesse um sono bem pesado para que ela não acordasse no meio da noite, pois assim ele poderia fazer o que ele quisesse com a filha dela, a Dolores. E tudo isso foi um plano que ele teve enquanto a Dolores estava em um acampamento. Em um dado momento da história, o Humbert ele se verá sozinho com Dolores e ele acaba passando ali a ser o seu cuidador. Devido a alguns acontecimentos ao decorrer da história, o Humbert ele vai buscar a Lolita nesse acampamento e lá eles começam uma viagem extensa por toda a América, onde a gente conhece alguns pontos turísticos, algumas coisas. É como se a gente estivesse realmente viajando, embarcando nessa viagem com o Humbert e a Lolita. E na primeira noite deles sozinhos, eles têm ali relações sexuais. Humbert ele fica muito decepcionado, muito magoado ao descobrir que ele não foi o primeiro homem na vida da Lolita. Ao longo da narrativa, ao longo da história, vai acontecendo diversas coisas que você já nem sabe mais o que sentir. Uma dessas coisas que acontecem no livro é quando o Humbert ele acaba perdendo a Lolita.
e ele fica desesperado. E a gente vê o quanto que ele fica triste, o quanto que ele fica desolado, infeliz, ele se sente um miserável. Então a gente vê que, de certa forma, ele sentia algum sentimento pela Lolita. Porém, a gente também fica assim, será que ele realmente sentiu alguma coisa por ela? Ou era tudo só uma obsessão mesmo? Algo muito interessante é que a gente pensa assim, ele perdoa a Lolita, ele vai parar de vez com essa questão, com esse desejo obscuro por jovenzinhas, né? Mas não. Ele mesmo nos diz que, embora ele goste muito da Lolita, ele sinta falta da Lolita, não vai parar de ter esses desejos horríveis por ninfetas. Ele não vai parar de procurar por crianças, adolescentes, que possam suprir as suas necessidades. Então, é uma coisa, assim, terrível, né? Porque a gente pensa assim, não, agora ele vai melhorar como ser humano, agora ele vai parar de vez com isso, porque ele perdeu a Lolita. E o Humbert, né, ele descobre que a Lolita, ela foi levada por um cara que curte e que compartilha os mesmos gostos, os mesmos desejos que o Humbert, né? Esse cara, ele tinha os mesmos desejos e afeições por ninfetas. Ou seja, era como se fosse um outro Humbert. Agora eu vou compartilhar com vocês as minhas considerações sobre a leitura de Lolita, que assim, eu pensava que ia ser uma coisa fácil, mas muito pelo contrário, foi uma coisa horrível e muito complicada, sério. Eu jurava que eu ia concluir a leitura desse livro aí em 2, 3 dias, mas não foi bem assim que aconteceu, porque o livro, ele é muito pesado, eu não tenho estômago para esse tipo de conteúdo, sabe? E assim, foi um soco no meu estômago real, foi muito difícil de digerir tudo que eu tava lendo. O que me incentivou a concluir a leitura foi a questão da escrita do Nabokov, que é muito interessante, muito poética. Qualquer página que você, abrir aqui no livro, você vai notar que é recheado de poesia, o que eu achei muito interessante e me ajudou aí a concluir essa leitura. Um outro ponto que me ajudou a concluir a leitura foi que era um livro que eu queria muito ler, um livro que eu queria muito comprar, e porque eu também queria muito vir falar aqui com vocês sobre Lolita. E assim, a leitura de Lolita foi uma coisa muito surreal, porque é um misto de sentimentos, eu não sabia o que sentir. Uma hora eu tava sentindo uma coisa, outra hora eu tava sentindo outra coisa. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Tinha hora que eu tinha empatia pelo Humbert, que eu tinha piedade dele, que eu tinha compaixão por ele. E assim, eu ficava, às vezes, até com dó, porque eu falava assim, não, eu acho que ele queria mudar. Só que aí depois ele falou, não, ele não quer mudar coisa nenhuma. Olha o que ele falou. Uma das partes mais nojentas que eu achei de todo o livro, na verdade tem muitas partes nojentas que eu achei, mas uma das mais nojentas foi quando ele disse que se um dia a Lolita engravidasse dele, ele daria o nome da Lolita, a Lolita que seria a Lolita 1 e a filha dele com ela seria a Lolita 2, ou seja, ele ia continuar abusando da Lolita 2 e da Lolita 1. Ou seja, ele ia continuar abusando das duas, né? Que eu achei bizarro, nojento demais. Tinha horas que eu não gostava da Lolita porque eu achava ela com um comportamento muito estranho, muito grosseiro, muito respondona, muito ignorante. Só que depois eu parava pra pensar e, poxa, ela só tem 12 anos de idade. Ela tá vivendo com o padrasto dela, que é um pedófilo, e o comportamento dela não tinha como ser um outro, até porque ela é uma criança de 12 anos de idade que tá entrando na fase da adolescência. Tem partes no livro que o Humbert, ele diz que ele tem total culpa, depois ele fala que não, ele não tem culpa alguma, que a culpa toda era da Lolita, que se insinuava pra ele, que ela se vestia pra ele, ela beijava ele porque queria, ela fazia as coisas para provocar o Humbert. Então é uma coisa muito louca, porque às vezes ele se isenta da culpa e coloca a culpa todinha na garota que foi vítima. Cara, a vítima tá saindo como culpada da história. Que isso, Humbert? Que coisa mais tola, homem, que você tá fazendo? O que você tá falando aí? Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e comenta aqui embaixo se tu já leu algum livro do Vladimir Nabokov, se você já leu Lolita, se você já assistiu ao filme, o que você achou? Comenta aqui embaixo também se tu já leu algum livro que foi completamente difícil você concluir a leitura por conter um conteúdo um pouquinho pesado e que te causava um certo mal-estar. Foi um vídeo extremamente difícil gravar pra vocês. Foi uma leitura que eu quase nem concluía, foi uma coisa muito difícil. Então, eu espero ter passado pra vocês realmente aquilo que eu tava sentindo. E, gente, sério,
muito difícil essa leitura, foi muito difícil vir aqui gravar pra vocês pra falar de um conteúdo tão pesado, tão... Eu espero realmente ter passado pra vocês tudo aquilo que eu tava sentindo e tudo aquilo que eu senti lendo Lolita, porque foi realmente algo que não foi nada muito prazeroso, tá? Então foi isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau, beijo!